laboratório. Nas áreas, novamente, lembro o que eu mencionei, eu não enxergo a universidade como utilitarista, não estou querendo que determinadas áreas, cuja preocupação maior, cuja necessidade maior é um outro tipo de reflexão, não quero que esse pessoal tenha esse pensamento tecnológico e industrial. Estamos falando dessas áreas que estão sendo tratadas aqui. Então, esses são exemplos de coisas que serão possíveis. Por exemplo, uma coisinha muito pequena, a gente recebe um dinheiro CNPq, FINEP, CAP, para fazer um projeto de pesquisa. A gente tem que especificar lá quanto que é capital, quanto que é custeio. Mas a gente está falando em pesquisa. Pesquisa, você não sabe quanto é que você vai gastar. Então, aquilo que eu achei que ia gastar em custeio, na verdade eu estou precisando comprar um outro equipamento, é capital. Como é que eu faço isso? A lei não nos autorizava a troca de rubrica. Então, isso está corrigido, pode trocar a rubrica. Não é o passo final, porque o passo final que nós queremos dar é que investimento em pesquisa e desenvolvimento não tem que ter rubrica, tem que só investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas hoje a gente já consegue esse tipo de coisa. Então, aqui é uma estruturação, falando dos capítulos rapidamente, falando uma grande parte que fala das empresas, os artigos, falando uma série de instrumentos que hoje são possíveis para fazer com as empresas, a questão da subvenção econômica, a questão dos bônus e assim por diante. Então, eu, claro, obviamente não vou ter tempo de elaborar essas coisas, as parcerias, eu mencionei aqui as alterações orçamentárias, mas a questão das prestações de contas hoje foi um grande avanço, é sempre uma dificuldade a prestação de contas. Hoje há uma percepção seguinte: os resultados foram bons, então vamos ser muito generosos na prestação de contas. Vamos dar uma olhada assim, ó, mas se o sujeito falou que precisava do recurso para fazer aquilo e fez, se ele comprou um lápis assim, comprou um computador assado, comprou isso, não vamos olhar com esse nível de rigor. Contratação de produtos, setor público pode encomendar para uma empresa um determinado desenvolvimento tecnológico e, tendo encomendado, depois pode comprar aquele produto que a empresa produziu. Olha que estímulo ao empreendedorismo de base tecnológica, às startups, às empresas emergentes. Olha que estímulo que é bem dado aí. A questão da importação de bens, uma facilidade enorme agora para importar. Estou falando com vocês, estou lembrando das dificuldades na negociação dessas coisas, né? Incrível isso. E um dos aspectos positivos que eu vi, que eu percebi, foi o processo de negociação. Porque é claro que os colegas de governo, mas de outras pastas, Fazenda, Planejamento, Controladoria Geral da União, eles são pessoas bem intencionadas, mas têm uma visão diferente da nossa, claro. Então não é fácil esse convencimento. Observa, mencionei isso porque eu lembrei que a última discussão muito difícil foi nessa importação de bens, e hoje acontece o seguinte: o governo federal, através do Ministério da Fazenda, autoriza as agências, né, para fazer importação e dar uma cota de importação. Então, se a gente quer fazer a importação do equipamento, ou a gente faz através do CNPq, ou entra em contato com a Fundação de Apoio da Universidade e pede para fazer essa importação. E aí, muitas vezes, o CNPq fala: não, nós não temos cota, porque a Fazenda não nos passou isso. Então, eu estava discutindo essas coisas e não estava avançando. E aí, fomos elevando o nível da discussão, então, no fim, eu pedi para o ministro para ir lá me ajudar na discussão com o ministro da Fazenda e o secretário da Receita. Incrível a discussão, porque os técnicos, né, eles não enxergam, né, porque é claro que isso não quer contrariar o que o técnico pensa, né? Claro que a palavra final é do reitor, mas se o pró-reitor, se o diretor e sobretudo se o pesquisador está falando para ele: reitor, não faz isso, não faz dessa forma, porque não é ele vai ficar preocupado, né? Porque é o técnico, é o que está próximo daquilo ali, que entende daquilo ali, né? E eu lembro que uma das coisas que nós conseguimos, porque a Receita queria saber, tudo bem, nós vamos liberar essa questão da importação, mas nós temos que descrever quais são, o que pode estar liberado. Imagina a complexidade. E eu falava que não tem jeito de escrever. Não, como assim? Mas produtos
primeira necessidade, não é só produtos, são material de consumo, reagentes, são qualquer bem, equipamento, material de consumo que seja usado numa atividade de pesquisa. Sim, mas como é que nós vamos caracterizar que isso está sendo usado na atividade de pesquisa? É porque ele não é um bem final, ele é um bem intermediário com a ação final, que é o resultado da pesquisa. Ah tá, então vamos colocar bens intermediários, só que ele queria que eu fizesse uma lista de que seria bens intermediários. Isso aí nós estamos para fazer depois. O pessoal, não vai dar, não vamos convergir isso aí. Mas o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos ter a concordância do pesquisador, que está importando aquilo ali, que aquilo de fato é um bem intermediário. E isso eles concordaram. Então hoje o pesquisador pode chegar e falar assim: eu preciso disso, ninguém vai ter que autorizar isso. O pesquisador está falando que precisa e pronto, ele assina ali e acabou. Se mais tarde aquilo que ele falou estava usando para pesquisa, ele não usou para pesquisa, aí o problema dele, ele vai se entender lá. Mas essa foi uma última discussão, e as discussões tinham esse nível. Pois bem, então esse é o marco legal que termina. Quais são os próximos passos? É a edição de atos subsequentes, portaria, resoluções, normas, formulários, manuais para usuários, isso é muito importante. Então eu tenho conversado amplamente sobre isso em todos os fóruns e tem sido muito impactante. Fizemos um seminário belíssimo na Controladoria Geral da União. Olha que beleza. O secretário nacional de controle, o Leonel, promoveu esse seminário, que eu falei assim: Leonel, vamos combinar o seguinte, quem vai fazer o seminário é você. Vocês vão discutir, eu vou lá, falo um pouco sobre isso. Então a Controladoria Geral da União, que é quem nos controla, do ponto de vista do governo federal, está plenamente convencida de que precisamos fazer essas transformações. Tribunal de Contas da União, fizemos um evento paralelo no Tribunal de Contas da União, e eu discutia com eles e com a equipe do tribunal que nos fiscaliza, e eu mencionando para eles, o exemplo que eu dei foi a questão do carro autônomo. Eu disse: olha, vocês gostam de atribuir responsabilidade. Hoje uma tendência muito nos veículos é o veículo autônomo, o veículo que não tem motorista. Do ponto de vista de vocês, jamais vai ser viável o veículo que não tem motorista. E a quem vocês vão atribuir a responsabilidade? E quer vocês queiram ou não, teremos carro autônomo. Então, não é um problema do carro autônomo como é que eu vou lidar com essa questão da responsabilidade. A sociedade é que tem que se organizar para colocar os requisitos e as normas e as exigências que vão dar segurança para a população. Mas a universidade que faz a pesquisa, que gera a inovação, ela não pode ser inibida no seu ato de inovar por esse passo que ela vai dar e que vai trazer outras dificuldades para o ordenamento jurídico todo. E discussões longas, ao término, olha o que o TCU me falou. É claro que não foi em função dessa conversa, mas há um amadurecimento longo dessa construção coletiva. Porque o que ele me falou, no meu contraparte lá, que Prata, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós, inclusive, com essa política nossa, nós estimulamos, muitas vezes, aquele gestor que não é ousado o suficiente para fazer novas coisas, as instituições dão novos passos, porque ele fica com receio. E nós precisamos, inclusive, um bom gestor é aquele que avança e nos traz dificuldades que nós temos que lidar com elas. Pode ficar tranquilo. O TCU vai deixar de ser parte do problema e vai tornar parte da solução. Palavra do pessoal do TCU. O que me deixa muito animado aí com essa construção coletiva aí, por isso é que é importante que a gente possa uniformizar e fazer essa ampla divulgação. Eu tinha pedido 5 minutos, mas a prorrogação, quero chegar nos pênaltis para dar um último exemplo. Eu não ia mencionar isso não, mas em função da nossa conversa, eu mencionei. Puxa, está disponível as marcas mais valiosas do mundo. Vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de ver esses números, as estatísticas, acompanho muito isso aí, índices, né? Mencionei para vocês 2 índices aqui. Um índice que eu gosto muito é o índice do Bom País.
É legal esse índice. O índice do bom país, porque quando eles vão fazer esses índices que eu mencionei lá no início, eles pedem para os países as informações que os países têm. O índice do bom país, Good Country Index, eles não pedem informação nenhuma para o país. Eles se apoiam na perspectiva e na expectativa e na impressão que os países têm daquele país. Então, para nós brasileiros, como é que nós enxergamos, sei lá, Japão? Como é que nós enxergamos Angola? Como é que nós enxergamos Portugal? E eles se apoiam nessa percepção, em temas científicos e tecnológicos. Eu achei que o Brasil ia estar muito bem nisso. Também não está bem. Incrível isso. Temos ciência e tecnologia, nós não estamos bem, isso é geral. Porque os países, olha que incrível, isso é verdade, eles têm a perspectiva, a percepção, que nós não nos interessamos por isso, não ligamos para isso. Então o sujeito, o turista vem cá, quer ir no Museu de Ciências da cidade de Recife, ou quer saber como é que era os desenvolvimentos históricos aqui, e visita os museus, as casas, e fica com a impressão, deu um exemplo específico, talvez todo, mas olha que coisa incrível isso aí. Então essa questão da diplomacia, o soft diplomacy, que é aquilo que você não precisa falar nada do país, do pessoal, né, que é o que leva a Suíça para primeiro lugar, não, se é Suíça deve ser bom. Então quais são os nossos empoderamentos soft? Aquilo que a gente precisa fazer força para que as pessoas aceitem como muito bom. Antes de ontem, eu estava almoçando em Durban, na África do Sul, uma reunião de ministro de Ciência e Tecnologia, o ministro não foi dito do que eu fosse. Qual era a música que tocou? Música brasileira. Então isso aqui é a diplomacia, o soft power, né? E nós temos dois que nós conhecemos muito, né? Que é a música e o futebol, né? Mas precisamos ter outros, né? Quando você fala de culinária, francês, e assim por diante, né? Então, e uma das coisas que eu gosto de acompanhar, fiz um desviozinho para que vocês não enxerguem de uma maneira irresponsável essa avaliação que eu vou fazer, é as empresas que estão crescendo, se não estão, as marcas. Então, falar que a marca é a mais valiosa não quer dizer que a empresa é a empresa que tem o maior capital, mas tem uma associação muito direta em relação a isso. Mas o ponto aqui é o seguinte: em 2006, as marcas mais valiosas do mundo, e o valor delas está representado pelo tamanho dessa bola, o tamanho da bola é uma indicação do valor da marca. Então, olha lá, a Microsoft, em 2006, estava avaliada a marca Microsoft em 620 bilhões de dólares. Era a marca mais valiosa do mundo. Isso está muito próximo de dizer que a empresa Microsoft era a empresa com maior patrimônio. Então, em 2006, as empresas eram essas. Então, aqui nesse gráfico, nós temos cores, e as cores são divididas em duas categorias. Aquelas ligadas às TICs, tecnologia de informação e comunicação, estão em amarelo. E as outras estão em azul. Então, olhando aqui, a gente vê que tem muito amarelo. O que está sendo bem avaliado hoje é amarelo. O tamanho se refere ao valor da marca. Então, as marcas estão aumentando de tamanho. E a ordem delas é essa. Então, em 2006, ontem, as marcas mais avaliadas eram a Microsoft, depois a General Electric, depois a Coca-Cola. Essa é uma telefônica chinesa e uma empresa de fumo, uma marca ligada ao fumo, Marlboro. Então, olha que grande mudança em 6 anos. Grande mudança. Essas 4 aqui, ó, sumiram. Em 6 anos. Olha que transformação. Era o que o reitor Anísio estava mencionando na sua fala inicial. Muitas transformações, né? Então, passaram outras. Vieram uma que não estava aqui, ó, apareceu a Apple, a IBM não estava ali, apareceu, o Google não estava ali, apareceu, e McDonald's não estava ali, apareceu. E a Microsoft
deixou de ser a primeira entre as 5 e foi para 5º lugar. Olha que grande transformação. Aí passa mais 5 anos, menos do que 6, e muda tudo de novo. Uma coisa incrível, que em geral não costuma acontecer e aconteceu, é uma que começou a cair, voltar, respirou e veio para cá. E as outras que apareceram, né, essa que já estava aqui, Google cresceu, estão disputando essas duas, e apareceram Amazon e Facebook. Olha que coisa incrível que é essa mudança. Mas eu trago isso aqui para destacar aquilo que eu mencionei anteriormente, que no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, o que falta nesse momento é um espaço maior, do ponto de vista de formação, do ponto de vista de oportunidade, ao empreendedor, a essa pessoa, esse indivíduo que faz essa transformação. Cada uma dessas marcas aqui, ó, elas se confundem com seus criadores. Olha que coisa incrível. Elas não seriam o que são se não fossem os seus criadores. Cada um com as suas características. Aqui são 2, mas nas outras é um só. Um nome forte associado a ela. Eu não tinha dúvida, digo a vocês, sem falsa modéstia, eu não tinha dúvida que alguma coisa parecida com o que aconteceu com o smartphone iria acontecer. Eu olhava e falei, gente, estão sendo muitas tecnologias, a gente tem que andar com muita coisa, isso vai concentrar numa só. Só que eu achava que era no relógio, não achava que era no telefone, né? Porque eu não gosto de estar segurando nada. Né? Mas eu não tinha dúvida. Agora, daí, então você já tinha enxergado isso, então por que você não fez isso? Você não... Que é a figura do empreendedor. Observem que é igualmente interessante analisar a história dessas empresas como analisar a história dos seus empreendedores. Cada um tem uma história mais incrível do que a outra. Nós estamos num ambiente universitário, é riquíssimo falar da história desse pessoal aqui. Ó. Pega esse sujeito aqui. Esse sujeito aqui era aluno da universidade de maior prestígio do mundo. É bom ser aluno dessa universidade? É Harvard? Porque, sabidamente, quem chega ao final de Harvard, primeiro, tolo não é, porque não é fácil ser aluno de Harvard. Né? Todo mundo quer ser aluno, mas ninguém quer passar por Harvard, quer puxar. Então, quando você chega lá, você chega bem preparado. Mas mais do que isso, quando você se forma em Harvard, você leva uma marca, você é aluno de Harvard, então o seu salário já vai ser alto. Aonde quer que você vai trabalhar, você vai ter um salário alto. Então, estudar em Harvard, entre outras coisas, é bom por isso. Pois bem, o sujeito estava na metade do curso, o que ele decidiu fazer? Ir embora. Ele estava perdendo tempo. Quer saber? Vou embora. Eu imagino ele comunicando em casa com o pai e a mãe dele: pai, olha, mamãe, eu estou indo embora. Faça esse exercício aí. O filho de vocês, estudando em qualquer universidade, estudando em uma boa universidade brasileira, a Universidade Federal de Pernambuco, na metade do curso, fala assim: quer saber, eu tenho coisa mais importante para fazer, estou achando que eu estou perdendo tempo. O que nós faríamos? Meu filho, faz o seguinte: sua mãe e seu pai já te educaram até agora, faz mais essa forcinha, dá esse presente para o seu pai e sua mãe, acaba seu curso, depois você vai fazer o que você quiser. Olha a nossa visão burocrática, cartorial, que a gente acha que o fato de ter um diploma vai tornar, e no Brasil vai, né? Até se ele for preso vai ficar mais fácil para ele. O contrário do que ele deveria ser, né, na minha lógica, né? No Brasil, se você é preso e tem curso superior, aí você devia pagar o pato dele, que seu nível de consciência deve ser maior, né? Mas esse homem, o Bill Gates, disse: olha, eu vou embora, estou perdendo tempo. E estava. Na hora que deixaram ele sozinho, ele foi embora. Esse aqui nem passou pela universidade, era um filho adotivo de uma mãe solteira universitária que não podia criar, porque tinha que trabalhar, adotou o menino e botou como condição o seguinte: você recebe meu filho desde que você garanta a ele um curso superior. E os pais adotivos aceitaram aquilo. Quando o Steve Jobs viu o esforço que estava sendo para os pais adotivos pagar, porque eles estavam procurando empréstimo para ver como é que pagava uma universidade para eles, desobrigou eles, falou assim: olha, vocês são meus pais verdadeiros, são maravilhosos, vocês esqueçam isso aí,
Minha mãe tinha aquela questão lá, mas olha, não precisa me matricular na universidade. Nem entrou. Quando eu percebo, eu me sinto muita vontade para falar isso que eu estou falando, porque minha profissão é professor universitário, sou um professor universitário, me coloco como educador, me coloco como agente de transformação das pessoas nesse contexto. E eu me sinto muita vontade para falar que esse tipo de pessoas que não foram educadas em ambientes universitários, e no Brasil isso coloca uma responsabilidade maior para nós, porque a educação melhora do ambiente universitário, né? Esse tipo de pessoa não está sendo contemplada no nosso processo educacional. E qual é a característica dessas pessoas? São únicas. Uma delas é a autoconfiança. É a autoconfiança, a percepção que esse sujeito tem em relação a isso. Bom, essa história pode crescer, pode ir longe, né? E é muito interessante falar sobre essas pessoas, né? Mas é importante que nós possamos avaliar e o que nós precisamos também, de tudo que nós falamos, nós precisamos de pessoas que possam tomar essa iniciativa. Chegar na metade do curso, de um belo curso aqui da Federal de Pernambuco, olhar e falar assim, olha gente, eu já tenho o que eu preciso, agora eu quero tocar sozinho. E mudar o mundo, que é isso que esse pessoal fez. E a lista dos que vão estar aqui embaixo, a gente já pode colocar, que vão começar a mudar novamente, são esses outros. É o sujeito que tem a maior empresa de transporte do mundo sem ter um carro, é o sujeito que tem a maior empresa de hotel do mundo sem ter um hotel, é um maluco que chegou para a única instituição do mundo que fazia com qualidade foguetes, botava gente dentro e mandava para o espaço, chegou para esse pessoal e falou o seguinte, olha, sabe por que vocês descontinuaram o programa espacial? Vocês não sabiam como é que faz foguete. Gente, eu sou de uma geração que o maior feito foi de 1969. Não foi de 1970, não. 70 foi importante também, na Copa. Mas o de 69 foi a chegada do homem na Lua. Eu fico incrível, acho incrível como é que nós chegamos na Lua. E a NASA, para mim, é um nome muito forte, porque nos permitiu chegar na Lua, como é forte o Sputnik, permitiu o Gagarin a ser o primeiro homem óbvio. Então eu fico imaginando um menino petulante, nascido na África do Sul, chega para a NASA e fala para a NASA, você não sabia como é que faz foguete. O pior é que eles não sabiam. Eles não sabiam fazer. Porque eles faziam um foguete, se preocupando só em lançar o foguete, caríssimo. Depois que o foguete foi lançado, paciência, o foguete cai no mar, tá? Gente, isso é caríssimo, vocês não podem lançar e esquecer dele, vocês têm que trazer de volta, senão não é sustentável. Vou mostrar para vocês como é que faz foguete. Aí leva o foguete, está de volta. Está falando em Marte, já está vendendo até ingresso para quem quiser. Então esse é o maluco do carro, é o maluco do foguete, é o maluco da energia solar, né, que ninguém vai pagar combustível, porque vai estar disponível a energia do sol, ninguém paga a energia do sol, então também vamos fazer tudo que é meu, funcionar com energia solar, as baterias, e ninguém vai precisar pagar. E o que nós precisamos são desses malucos que têm essas componentes que são capazes de transformar o mundo. Precisamos estimular o empreendedorismo de uma maneira muito ampliada, porque em geral eu penso que o empreendedor nós educamos, ele se forma, mas essas três características aqui, ó, elas podem ser inibidas se nós não ativermos da importância disso no processo educacional. Desculpa fazer tanto paralelo com a questão da Copa do Mundo, mas olha a característica dos nossos jogadores, né? Em geral, as virtudes são os defeitos também das pessoas. Olha o Neymar, a principal característica dele, né? É a ousadia. Ousadia é isso aqui, ó, autoconfiança. Ele pode estar na frente do inglês, do russo, do americano, do alemão, que a vontade é que o cara venha para ele poder dar um drible no sujeito. É ousadia, é autoconfiança. Ele chama o sujeito, vem cá, porque ele tem confiança nele. Ele sabe que ele vai fazer diferença.
E é isso que nós precisamos hoje, do ponto de vista de país. Não de pessoas voluntariosas na política, mas pessoas que encontrem espaços voluntariosos para estimular o desenvolvimento tecnológico e inovação. Pessoas que possam olhar e falar o seguinte: então, não quero saber a lista, você está me trazendo a lista do porquê que é difícil fazer isso que eu estou querendo. Não quero essa lista, vou fazer igual. Deixa comigo que eu vou criar uma empresa disso, criar uma empresa daquilo. Então, essas pessoas, quando ajudadas, elas vão longe, longe, longe. Então, nós precisamos criar empreendedores, para que esses empreendedores criem oportunidades. E nós, professores, gestores, né, possamos nos beneficiar dessa criação para gerar riqueza e valor. Do ponto de vista científico, isso se torna mais difícil ainda, porque no ambiente universitário, que é um ambiente hierárquico, a figura da professora, do professor é a referência, sabe tudo, aí divide com os alunos o conhecimento e assim por diante. Então isso já inibe o aluno. E se o aluno é bom e gosta de ciência, a tendência nossa é o quê? Olha, eu percebi que você tirou boas notas na disciplina, eu queria lhe convidar para uma bolsa de iniciação científica, para que você possa explorar essa curiosidade científica e tal. E o aluno faz um trabalho de iniciação científica. E foi muito bem no trabalho. Está perto de formar. Qual é a reação da professora e do professor? Eu vi que você foi muito bem na iniciação científica. Chegamos a publicar um artigo, tem uma sequência natural do seu trabalho, nós temos uma boa pós-graduação aqui, você não tem vontade de fazer mestrado? E aí essa aluna, professora ou professor, eu até gostei muito do que eu fiz, mas eu tinha vontade de montar uma empresa, e tem uns colegas aí, o que nós vamos falar para essa pessoa, para essa menina? Não faz isso, tem um potencial enorme. Seu mestrado é um passo natural, não há dúvida que você vai conseguir a bolsa, blá, 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 blá. O que vai acontecer? Faz o mestrado. É muito talentosa, fez uma bela dissertação. Ao término, a professora diz: olha, estou vendo que está encerrando o seu curso, você já pensou o que você vai fazer na sua vida? Já, professor, pensei, a sua lembra lá atrás que queria montar uma empresa, foi ótimo trabalhar com a senhora é uma referência importante, mas eu fico com aquela vontade de montar uma empresa. Qual vai ser a resposta da professora? Não faça isso, você já chegou até aqui, o doutorado seu é natural, nós temos essa cooperação com a França, você já está com a bolsa de doutorado de sanduíche. Por que eu faço essa observação? É claro que nós gostamos do que fazemos, gostamos da nossa atividade, queremos trazer pessoas para a nossa atividade, mas educar é uma coisa diferente. Aí nós estamos cooptando. Nós já escolhemos as nossas profissões. Vamos deixar os nossos jovens escolher a profissão deles e vamos estimulá-los para essa nova percepção que mostra que há vida virtuosa, número 1, fora do ambiente universitário. E segundo, há coisas muito estimulantes na vida, como montar um bom negócio. Eu acho a palavra negócio me agrada, porque você dá sustentabilidade a uma ideia e fazer aquilo dar certo num ambiente tão variável, é uma atividade muito estimulante. Então eu penso que cabe às nossas instituições abrigar isso, não é um em detrimento do outro, mas abrigar isso, sobretudo num momento como esse, em que estrategicamente nós olhamos essas empresas que estão controlando o mundo e nos controlando e analisando a importância que elas têm para o mundo e a importância que essa visão empreendedora do jovem, que consegue fazer isso muito melhor do que nós, mais velhos, né, de olhar para não, isso não precisa ser assim, isso pode ser daquele outro jeito, completamente diferente, e que seja daquele outro jeito. Então a mensagem que o marco regulatório traz na sua essência é essa, né? Vamos nos aproximar. Eu queria só fechar essa fala com essas conclusões da cooperação entre os ambientes, estimular as empresas, aumentar o investimento privado, né, e estimular esse empreendedorismo de base tecnológica. Né? Falei da participação de muitos na construção coletiva, né, mas destaquei também, sobretudo, essa responsabilidade que é de todos nós. Não adianta nós esperarmos que quem vai fazer isso é o reitor, é o pró-reitor,
ao presidente, ao ministro, ao secretário. Essas transformações que precisamos que ocorram, nós é que vai. Muito obrigado. Da continuidade, nós teremos agora a formação de uma mesa de debates. Convidamos então o magnífico reitor, o professor Anísio Brasileiro, para tomar assento à mesa. Diana Távora, diretora de Política e Articulação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Demais pró-reitores aqui presentes, diretores de centro, diretores de pró-reitorias, diretores de órgãos suplementares, chefes de departamento, coordenadores de graduação e pós-graduação, professores, técnicos administrativos, alunos, estudantes da UFPE e de outras instituições, senhoras e senhores convidados. Com a palavra, a professora Ana Cristina Fernandes. Bom dia a todos. Estou aqui com a missão árdua, né, de tentar encaminhar um debate em torno dessas duas apresentações tão ricas que nós tivemos a satisfação de experimentar esta manhã, dentro de uma programação que a Universidade Federal de Pernambuco vem desenvolvendo no sentido de discutir os desafios que estão à frente de uma instituição universitária, trazidos por todas essas inovações, revoluções tecnológicas, conhecimentos que afetarão muito rapidamente não apenas as nossas atividades como professores e pesquisadores, mas também como o mercado de trabalho e, portanto, o futuro dos alunos que hoje nos acorrem aqui para a universidade. O nosso papel, nesse momento, é muito nesse sentido de desencadear uma reflexão para abrirmos os olhos para as necessidades de revermos nossas próprias funções, nossos próprios papéis como professores, como educadores, nesse mundo que está em grande transformação, não apenas profunda, mas também muito rápida, né? Qual é o papel da universidade pública nos próximos anos, considerando todas essas exigências, essas cobranças de formarmos pessoas para enfrentar esse mundo de mudanças aceleradas. Pelas apresentações, dá para a gente ver nitidamente que da universidade é esperado um papel muito mais expressivo, considerado o papel que vinha desempenhando até muito recentemente, e esse I que se associa à ciência e tecnologia tradicionais, outras letras, né, que estavam associadas à nossa função primordial, traz essas novos desafios, novas funções, que estão expressas também na própria revisão do nosso marco legal para a ciência, tecnologia e inovação. O papel da universidade nesse marco legal vai muito além de aparecer como um dos atores, mas por ter sido, inclusive, um dos atores mais expressivos na sua negociação, na sua construção e, posteriormente, na sua implementação, como nós veremos. Então, eu gostaria de passar a palavra diretamente aos nossos debatedores, o nosso querido ex-professor da casa, professor João Recena, e ao nosso querido também professor da casa, Abraão Sixo, ambos das engenharias aqui da UFPE, que vão comentar as duas apresentações que aqui foram realizadas. Eu só gostaria de lembrar, né, que nós, de fato, vivemos nesse mundo cada vez mais complexo, né, e essa complexidade supõe, portanto, diálogo, né? Então, esse diálogo entre as diferentes estruturas da sociedade, entre os diferentes atores, científicos e não científicos, públicos e privados, é também parte do processo de aprendizagem que nós precisamos incorporar cada vez mais aqui na nossa aprendizagem na universidade. Bom, mais uma vez, então, agradeço a oportunidade de estar aqui e passo a palavra para o professor João Recena.
Gente, bom dia. Agradeço muito a oportunidade de estar hoje aqui participando desse debate. E o grande desafio mesmo vai ser comentar tanta coisa em tão pouco tempo, para que ainda tenhamos a oportunidade de um outro debatedor e, obviamente, outras participações aqui. Eu queria dizer que, para mim, é assim, uma enorme satisfação estar aqui hoje. Eu entrei nessa universidade há 50 anos atrás, no ano de 1968. 3 dos colegas estão aqui, eu, Gertrude e Ivan, somos 3 nessa sala que entraram aqui em 1968, e assim é uma enorme satisfação entrar aqui como calouro em 68, em 2018 ser convidado a dar alguma opinião sobre alguma coisa aqui nessa universidade. Eu também queria dar os parabéns pelos 20 anos do curso de Engenharia de Produção. Eu tenho orgulho também de dizer que somos os 2 primeiros mestres em Engenharia de Produção aqui na Federal, formados em 1980, eu e Gonzaga, não sei mais onde é que anda Gonzaga, e depois esse curso foi reformado, e com a liderança de Adiel, atingiu o nível que vocês ouviram hoje aqui, o reitor comentar. Coincidência também, o primeiro engenheiro de produção nosso aqui foi formado em Santa Catarina, Walter Moraes, pouco tempo depois da gente se formar. Tem muita coincidência nessa mesa hoje aqui. Eu queria fazer uma breve alusão a Thelmo Maciel, que foi nosso professor, foi o idealizador da área de produção aqui. Adiel e a turma dele conhece bem a história do Dr. Thelmo, e nunca é demais lembrar essas pessoas que fizeram a universidade, que construíram a universidade. Dr. Álvaro fez uma belíssima palestra, por isso que tem tanta gente ainda aqui nessa sala, depois de tanto tempo, e começou falando sobre, digamos assim, a visão dele do que eu vou chamar aqui a civilização brasileira, e queria fazer algum comentário, juntar muito pouca coisa a isso. Hoje em dia, os especialistas em desenvolvimento dizem que o X da questão são os valores que uma sociedade elege. É com base nesses valores que a sociedade vai para frente ou não vai. E o nosso grande desafio é esse: que valores nós vamos eleger para o Brasil? Eu podia falar muito sobre isso, vou tentar ser o mais breve possível. Nós temos a impressão, talvez, que os valores sejam imutáveis, mas não são. Os valores podem ser adquiridos, podem ser transmitidos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive a oportunidade de visitar a Índia, com todo o respeito aos indianos. A Índia, gostei demais, recomendo todo mundo a visitar, mas digamos que a Índia não é dos países mais organizados que eu já vi. E por incrível que pareça, nós estávamos lá para trazer para Pernambuco o apoio da Reliance, uma empresa indiana, buscada pela Petrobras, nada mais do que a Petrobras atrás de uma empresa indiana para lhe transferir tecnologia. E eu fui visitar uma fábrica dessa Reliance, uma das coisas mais organizadas que eu já vi na face da Terra. O lema dessa fábrica eu nunca esqueci: aqui não se dá nem se aceita desculpa, para ter uma ideia do padrão de organização que eles tinham lá. Então, assim, isso para o mesmo povo indiano que na rua não consegue organizar o trânsito, vamos dizer assim. Pois bem, em termos de valores, eu vou contar uma historieta aqui. Eu não tenho muito tempo para contar a história aqui não, mas vou arriscar essa, porque afinal estou junto aqui de um catarinense e Cristóvão Teza, comentarista da Folha de São Paulo, articulista da Folha de São Paulo, disse, assim, uma história muito curtinha, o que é essa questão de valores. Ele disse assim: quando a Lei do Cinto de Segurança entrou em vigor, em Curitiba, no dia seguinte, metade do pessoal já estava usando. No Rio Grande do Sul, uma passeata em direção à Assembleia Legislativa para lutar contra a obrigatoriedade. E no Rio de Janeiro, os camelôs começaram a vender uma camiseta com cinto de segurança atravessado. Vejam no que deu o Rio de Janeiro.
Então, assim, essa é uma história muito curtinha, mas fala muito do que são as coisas. Por exemplo, eu acho que o Rio Grande do Sul, com toda a liderança que ele tinha no Brasil, se tornou um pouquinho Argentina. Faz mais passeata do que produz, com toda a competência que eles têm. Né? Enfim, como eu queria dizer, os valores são elegíveis, são transmissíveis, podem ser adotados, e é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho um sonho que é realmente de que a próxima civilização no mundo seja brasileira. Se a gente, talvez exagerar um pouquinho, ser a brasileira, mas ser a hispânica, ser a ibérica, nós temos uma série de características, assim, como povo, que eu acho que nós poderíamos citar como traços dessa civilização, a civilização da tolerância, da cordialidade, da versatilidade, da capacidade de improvisar, do prazer de viver. Sobre cada uma dessas eu podia falar muito aqui, mas infelizmente o tempo não dá. Só falaria sobre uma, a cordialidade. Sérgio Buarque, pai de Chico Buarque, escreveu um livro para dizer que o brasileiro é o homem cordial, mas falou nessa cordialidade de um ponto de vista negativo, ou seja, aquela cordialidade que se dá para conseguir o jeitinho, para burlar a relação formal. Não é dessa cordialidade que a gente quer falar. A gente quer falar dessa genuína cordialidade brasileira, ao que o professor Prata se referiu, da vontade de estar junto, da vontade de dividir com os outros, de se aproximar dos outros, enfim, que culmina com essa vontade, esse prazer de viver. E que, por incrível que pareça, há tempos atrás o Japão mandou aqui, como eu li isso na imprensa escrita 2 vezes, é bem provável que seja, o Japão mandou aqui uma comissão para saber como é que os brasileiros faziam para gostar tanto da vida, já que os japoneses estavam tão aborrecidos dela. Assim, esses são os traços que a gente gostaria de ter aqui. Sobre o Brasil como um todo, o que eu gostaria de chamar a atenção é um convencimento assim, recente meu, que queria dividir com vocês. Eu acho que nós todos aqui se perguntaram assim, qual é a coisa mais importante aqui no Brasil? Acho que aqui 99,9% vai dizer que a educação com que eu concordo em primeira instância. Mas o que o Brasil está precisando mesmo, gente, é emprego. Ou seja, nós temos 2 Brasis, isso Edmar Baixa disse há não sei quantos anos atrás, ele falou na Belíndia. Vive aqui uma Bélgica junto com uma Índia. E nós precisamos fazer assimilar todo mundo na Bélgica. Quando o professor diz que a gente já gasta um percentual do PIB muito grande em ciência e tecnologia, é porque esse PIB é muito pequeno. Esse PIB tem que aumentar. O PIB per capita brasileiro é baixíssimo. Para um PIB per capita baixo, nós não vamos ter educação, nós não vamos ter saúde, não tem de onde tirar mais dinheiro. A economia brasileira hoje o governo consome 36% do PIB. Não tem mais para onde esticar, o PIB tem que crescer, a gente tem que dar emprego de qualidade para muita gente. Bom, chegando aqui ao projeto da UFPE Futuro, o que eu gostaria de comentar inicialmente é que todos que leram o documento percebem, é um projeto muito ousado, a extensão, o escopo desse projeto, e assim, talvez porque eu esteja na iniciativa privada sempre, e a luta com o orçamento sempre é enorme. Na iniciativa privada não tem a quem pedir socorro, se você for pedir ao banco 30 e tantos % de juro ao ano, então você tem que se costurar com as próprias linhas. Então, assim, custo fixo é uma coisa dificílima de se tocar, e a gente corre um risco de pulverizar demais os cursos, os campi, e ter uma dificuldade, os prédios, e ter uma dificuldade enorme de manter isso tudo. Então, concordo que a ousadia tem que ser a bandeira, a ousadia tem que ser a estrela guia, mas a gente tem que ter um certo cuidado com o orçamento. Com relação ao compromisso com a excelência, eu acho que
além de olhar para o futuro, a gente tem que manter o que já tem, ou seja, nós temos que manter a excelência da nossa universidade, de manter, quem sabe, o campus aqui, Joaquim Amazonas, como centro de excelência do complexo Universidade Federal como um todo. E acho que a Universidade poderia, a Universidade Federal, sem falsa modéstia, tentar atrair para ela a responsabilidade, digamos assim, da excelência mesmo, do acabamento da educação. Se você não teve condições de entrar aqui na fase do vestibular, mas depois você, graduado, quiser continuar seus estudos, poder vir para cá, frequentar um bom curso de pós-graduação, eu acho que isso deveria ser reservado para a nossa universidade. Com relação ao currículo, que também se discute bastante nesse projeto, o que eu acho que existe vamos dizer assim, um equilíbrio, deve haver um equilíbrio entre a diversidade, a diversificação de cursos e a manutenção de alguns cursos centrais. Eu vou dar um exemplo. Nós, há pouco tempo, por conta do estaleiro que vinha para cá, na idade 2, a gente imaginou que o curso de engenharia naval seria alguma coisa imprescindível. Talvez, se a gente tivesse pensado um pouquinho mais, a gente pudesse ter um curso de pós-graduação, mestrado profissional em engenharia naval. Então, o cidadão que tivesse feito um bom curso de engenharia mecânica, faria com certa facilidade as disciplinas a mais que ele precisava para ser engenheiro naval. Nós temos que ter uma preocupação com a empregabilidade. Nós já vimos isso aqui na universidade. Entusiasmados com alguma profissão nova, alguma profissão charmosa, se cria um curso e depois se tem uma dificuldade enorme na empregabilidade, no emprego, na geração de emprego dos profissionais que aqui se formam. Acho que a gente aqui tem um problema, eu vou voltar a ele, tem a ver com o marco legal também, é que a universidade, pela forma, principalmente como os docentes são avaliados, ela dá muito pouca importância aos cursos de aperfeiçoamento, aos cursos de especialização, ao mestrado profissional, que são extremamente relevantes para a inovação. Ou seja, um bom curso de aperfeiçoamento, que é o nível mais baixo no ranking dos cursos de pós-graduação, um bom curso de aperfeiçoamento pode ser fantástico para o engenheiro. Suponhamos, eu me formei aqui muito bem formado, estou trabalhando num escritório de cálculo estrutural. Se eu vier aqui e tiver um curso de aperfeiçoamento em como se especifica armadura no concreto armado, como é que eu obedeço a norma, eu já saio daqui um engenheiro bem melhor do que meus colegas de turma que não tivessem feito um curso desse. Então, o que acontece é que os professores não são estimulados a isso, não são medidos por isso, não são avaliados por isso e vão tratar de dissertação, de mestrado, tese de doutorado, que é o que a universidade, de certa forma, pede, exige a eles. A outra questão, eu ouvi aqui com satisfação o professor Prata falar sobre o compromisso com a conversão da ciência em benefício social. Eu acho que isso é uma coisa muito relevante. Isso tem sido apontado pelos especialistas em desenvolvimento regional como algo muito relevante, ou seja, como é que a universidade oferece conhecimento apropriado para a região onde ela se encontra. Então, isso é de extrema relevância, nós temos que pensar nisso, e eu me lembro aqui, se me permitem, do nosso ex-governador, Dr. Miguel Arraes, que tinha isso na cabeça: vocês cientistas, vocês professores, vocês têm que arranjar um jeito desse negócio chegar na ponta, do pessoal poder usar, do pessoal do morro saber como é que usa isso. E quando ele, presidente do PSB, foi perguntado por Lula sobre o que ele queria para o PSB, ele disse ciência e tecnologia. Todo mundo correndo atrás de infraestrutura, Ministério da Integração, Comunicação, Fazenda, Planejamento. Ele pediu e recebeu o Ministério da Ciência e Tecnologia, e acho que foi muito bom para nós. Nós temos aqui ainda mais compromisso com a região,
o simbolismo de assumir, de ocupar o prédio da SUDENE. Essa organização, a SUDENE, nós que somos mais antigos aqui, nós que estávamos aqui quando o prédio estava sendo construído, nós temos assim, um apego muito grande a essa marca, o que a SUDENE fez pelo Nordeste. A SUDENE trouxe planejamento para o Nordeste antes dele chegar no Brasil. Houve aqui SUDENE antes de se ter Ministério de Planejamento. Então, assim, uma organização, eu podia falar aqui muito sobre o que a SUDENE fez pelo Nordeste. E nós entrarmos naquele prédio, eu acho que aumenta muito a responsabilidade nossa de pensar a ciência, a tecnologia e especialmente a inovação para o desenvolvimento da região. Nós somos do Nordeste do Brasil, uma região do Brasil que tem 28% da população, 28% da população só tem 14% do PIB. Nós temos a metade do PIB per capita do Brasil. Nós temos PIB per capita menor do que a Amazônia, do que o Centro-Oeste, nem falar no Sul, no Sudeste. Então, assim, o nosso compromisso com o desenvolvimento, com geração de emprego, com o empreendedorismo aqui, tem que ser uma estrela guia para nós, especialmente por esse simbolismo de nós estarmos entrando no prédio da SUDENE. O Dr. Prata falou aqui demais sobre a questão da inovação. Eu estava olhando ali, coincidentemente, aquela tabelinha que ele mostrou, a liderança dos países nórdicos na inovação, comparando o tamanho deles com o ranking, a posição deles no ranking de inovação. Os nórdicos estão disparados e hoje os países nórdicos são considerados, talvez assim, como o modelo de desenvolvimento que o mundo buscaria. Ou seja, quando eu crescer, eu quero ser igual a Suécia, Dinamarca, é lá que está crescendo o PIB per capita, a renda per capita, a qualidade de vida e etc. Nós temos outros desafios aqui em relação à inovação. Eu começo com a questão do conservadorismo endógeno. O que é isso? Nós todos aqui, eu inclusive, somos o resultado de uma sequência de transmissão de conhecimento. Eu sou, de certa forma, resultado dos professores que me ensinaram. Vários dos professores aqui são resultado dos professores que ensinaram eles, e eles continuam ensinando aqui parecido com o que os professores ensinaram eles. E quebrar um pouco isso, assim. Nós temos que inovar, nós temos que ser diferentes. Por exemplo, com relação a ensino à distância. Ensino à distância hoje pode ser 3 metros de distância. Ou seja, eu estou aqui com o WhatsApp disputando a atenção do aluno que está sentado na primeira fila. Assim, se eu não for competente para isso, ele vai estar conectado em outra coisa que não a mim. Então, essa distribuição de conteúdo, essa troca de experiência pelos meios eletrônicos, para citar apenas um exemplo do que seja inovação no ensino, é um grande desafio para quem, como eu, aprendeu a escrever. Somos hoje giz para pincel atômico, mas a gente continua lá escrevendo no quadro negro e a turma copiando. Bom, a outra questão da inovação é da desatualização aceleradíssima do conhecimento. E hoje em dia, eu acho que o maior desafio da universidade é ensinar a aprender. Ou seja, porque quando você sair da universidade, dependendo do que você tiver escolhido como profissão, 2 anos depois, se você não estiver ligado no que está saindo, você já está desatualizado. Esse seria talvez um dos grandes desafios dessa nova universidade. E assim, é muito difícil a gente desenvolver um projeto do FCF, desenvolver qualquer outro projeto aqui, por questões ligadas às influências externas. Nós estamos aqui diante, por exemplo, de um marco legal. Esse marco legal é para o Brasil todo, não é para Brasília, é para nós aqui também, e isso vai ter uma influência enorme sobre nós. Nós que temos algum
interesse pelo desenvolvimento dessa universidade e realmente devíamos nos debruçar sobre isso para encontrar as brechas e saber como é que nós podemos desenvolver a universidade, lembrando que nós não escapamos do orçamento do MEC, nós não escapamos das leis nacionais, etc. De certa forma, estamos submetidos a elas. Eu resumiria agora dizendo assim, que nós temos que manter esse grande compromisso com a excelência, puxando um pouquinho a brasa para a nossa sardinha. Eu, pelo menos, acho que a maioria que está nessa sala talvez não queira confessar, mas nós queremos manter a dianteira no Nordeste. Nós somos uma cidade que se desenvolveu em termos de universidade muito na frente das outras. Eu ainda me lembro do dia que não faz muito tempo, precisava juntar os doutores de Salvador com de Fortaleza para igualar o nosso. Agora nós já estamos sendo ameaçados por várias outras universidades e a gente quer manter a excelência, a gente quer ficar entre as 10 melhores do Brasil, como estamos, não queremos perder isso de jeito nenhum. Falarei só um pouquinho aqui sobre o desafio da eficiência gerencial que já foi dito aqui, sobre as barreiras que se tem que enfrentar da legislação nacional, da Lei 8666, da Procuradoria, da CGU, do TCU e etc. E às vezes realmente falta um pouco de coragem para enfrentar isso. O presidente da República, há poucos dias atrás, sancionou lá um decreto pelo qual carta convite, limite de carta convite passou para, em termos de engenharia, passou para R$330 mil. Você pode contratar por carta convite serviço de engenharia até R$330 mil. Até onde eu sei, aqui na universidade é proibido carta convite, não se pratica carta convite. Por quê? Então, assim, na medida que a lei já é complicadíssima, e você ainda sai dizendo não a tudo, você não sai do lugar. Eu entendo perfeitamente o que o funcionário público hoje está sofrendo na base da investida dos órgãos de controle, etc, mas a gente tem que dar um jeito nisso, senão a gente não vai lugar nenhum. E assim, minha conclusão final é que a gente tenha esse compromisso de desenvolver, de pensar num conhecimento para o desenvolvimento da nossa região. Obrigado. Professor Recena, obrigada. Eu vou passar imediatamente ao professor Abraço. Magnífico reitor, senhor secretário, colegas Ana e João Recena, senhoras e senhores, para mim é um grande prazer ter sido convidado para estar nessa mesa e discutir um pouco do documento da UFPE Futuro. Foi um prazer ler. E antes de discutir um pouco da UFPE Futuro, eu vou fazer só duas observações sobre a elucidativa palestra do professor Prata, que me parecem interessantes. A primeira é que ele, quando chegou no final e foi falar sobre os passos futuros, ele pulou uniformização. E esse, para mim, é um problema crítico do marco legal ainda. Nós temos feito reuniões com a Procuradoria, com a Controladoria, com os diferentes órgãos de controle, e ainda a compreensão é bastante dispara, é bastante diferenciada. Então temos que ser ousados, mas temos que também preservarmos um pouco. Eu queria aproveitar isso e dizer que Pernambuco está num processo de regulamentar o seu marco legal, de ter o decreto. Então nós fizemos já várias reuniões, lideradas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós fizemos várias reuniões com vários segmentos, com várias instituições, e incluímos a PGE, incluímos a Controladoria para poder ter uma discussão prévia. Esses órgãos de controle apresentaram uma série de aspectos que eles gostariam que aparecessem. Alguns nós achamos que eram irrelevantes, outros nós estamos discutindo, mas a ideia é que agora em agosto, na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, o projeto seja colocado
em pauta e seja aprovado, se assim for. Lembro que as FAP, as fundações de amparo, estão envolvidas fortemente nesse processo e, para nossa satisfação, por exemplo, Minas hoje lançou o decreto, hoje saiu o decreto de Minas. Então, vários estados estão se mobilizando, Pernambuco está se mobilizando. É um decreto extremamente importante, porque senão a gente não dialoga com o governo federal. Se os estados não tiverem o seu marco legal, dificilmente eles dialogam com o governo federal. Vou cometer uma impropriedade aqui, desculpa, mas só para confirmar também, a UFPE tem a sua política de inovação sendo finalizada, já tem uma versão que vai ser submetida às discussões dentro das instâncias da universidade. Então, a gente também já está encaminhando sobre a liderança da positiva, professora Solange. E aí eu vou iniciar um pouco a minha fala, primeiro parabenizando o programa de pós-graduação de Engenharia de Produção, do qual eu ainda me sinto um membro dele, pelos 20 anos de trabalho tão exitoso que a gente tem tido no departamento. Eu acho que esse debate é extremamente oportuno e eu parabenizo muito a equipe do professor Anísio pela provocação. Aliás, eu acho que esse é um debate que deveria ser permanente em qualquer instituição que quer ser dinâmica. Isso não é um debate que termina no documento. Eu li com muito interesse o documento e teria alguns pontos a levantar para reflexão. E aí eu concordo que todos já falaram o que é dito na página 9. Não surpreende se o presente projeto parecer ambicioso e utópico. Tem que ser utópico porque é a única maneira de você enfrentar, ser uma peça de resistência para você poder realmente construir alguma coisa mais forte. Agora, eu fico muito em dúvida se o documento é sobre a universidade que podemos ter ou que queremos ter. Na verdade, eu acho que muito do que é escrito é sobre aquilo que a gente quer. Mas será que a gente tem condições objetivas de poder chegar a isso? Então, acho que vale a pena uma discussão em relação a isso. E para isso é fundamental contextualizar em que cenários a gente está transitando. Se for, por exemplo, o cenário para a educação superior no Brasil, o que o Banco Mundial desenhou no final do ano passado, por um documento pedido pelo governo brasileiro, né? Será um. Se for, por exemplo, a universidade pública que a gente defendeu, sempre é outro cenário. Então, para cada cenário, a gente tem que ter uma lógica diferenciada. Depende do contexto nacional em que nos inserimos. E eu não vi no documento nenhuma alusão a esse contexto nacional. Eu acho que é importante a gente discutir isso. A universidade com tendência privatista ou pública? Universidade de ensino ou universidade de ensino, pesquisa e extensão? Acredito ser importante uma breve discussão inicial dos possíveis caminhos. Também senti falta de uma análise dos problemas das nossas universidades atuais, que é extremamente ainda departamentalizada, todos nós devemos reconhecer, com métodos muito tradicionais no ensino e pouquíssima articulação com as demandas. Então, esses três fatores são fundamentais para a gente discutir a universidade de hoje. E aí, como diz o documento, está lá escrito no documento, é o seguinte: modelo de universidade que atravessou várias gerações e ainda vigora em grande parte do país, apesar da criação do Instituto de Pós-Graduação. Nós temos que enfrentar os nossos fantasmas. É esse que eu quero chamar a atenção. Outro ponto que se enfatizou em vários pontos, mas que não se utiliza nas conclusões do documento, é o conceito de multidisciplinaridade. A gente, na parte que não se fala várias vezes multidisciplinaridade, mas quando vocês vão analisar os campos, a gente praticamente não utiliza essa questão. Nossa universidade, como eu disse, é extremamente departamentalizada e segmentada. Precisa-se romper muros, aproximar conhecimentos, formar realmente redes. E isso não é tratado. O conceito de redes até é citado no texto, e aí diz o documento. Conhecimento e tecnologias têm se desenvolvido por meio de colaboração entre fibras,
entre essas universidades, organizadas em redes, pois resulta da integração de diferentes tecnologias. O problema é a não definição clara do que se necessita para participar de redes de pesquisa e extensão. Não é que a gente querer participar, mas o que a gente precisa? Principalmente os requisitos de entrada, de grupos que tenham o que oferecer à rede, de articulações com os moderadores da rede e de condições de se manter nelas. Ou seja, não é apenas uma questão de desejo, mas sim de condições reais de possibilidade de integração. É preciso fazer essa avaliação mais aprofundada. Mesmo quando se fala dos diferenciais competitivos da nossa universidade, e se enfatiza muito o TICS, aqui está o nosso André, que está fofocando com o Manuel ali, mas que é a área dele, então, cabe questionar um pouco a que TICS nós estamos falando. Não deixamos de reconhecer que efetivamente é um diferencial, mas é uma área que avança muito rapidamente e tem tido novas lógicas inseridas. Recentemente, fiz parte de um estudo do BNDES sobre um plano nacional para a internet das coisas, e para citar apenas a articulação com outras áreas de conhecimento, inclusive com tecnologias cognitivas, passa a ser básico e pode revolucionar toda a estrutura da arte atual. É outra base tecnológica. Tá bom. Big Data, a gente está legal, tá. Agora, robótica, sensores e biosensores, o meu querido ali, Zé Luiz, sabe disso. A gente está incipiente. Inteligência artificial, a gente ainda é incipiente, quer queira, quer não. E própria IoT, ou Internet das Coisas. Então, a gente está falando de outra base de TICS. Se a gente não se preocupar com isso, tudo que é muito a base de sustentação do documento, a base de sustentação do documento está muito dizendo como a TICS pode ser um diferencial. A gente tem que ir para o campus do centro, para uma série de pontos lá, a questão da TICS é fundamental colocar. Também se fala em convergência tecnológica, mas não se aprofunda. Por exemplo, como foi dito acima, o próprio conceito de TICS tem modificado. Se é enfatizado inovação, é fundamental criar ambientes para tal. O nosso conceito de Lab Fab, ou aqueles conceitos novos, espaço em que se aproximam saberes, em que os CEOs e gestores convivem com estudantes e empreendedores, tem que ser criado. Em várias universidades do mundo já ocorre. Nós continuamos engessados a velhos modelos, inclusive nos Estados Unidos. E eu senti uma discussão que é necessária a gente discutir os Estados Unidos. De tudo que foi falado, o professor Praça falou, o professor Luiz falou, depende de uma nova lógica de espaço, uma nova lógica didática, e isso a gente tem que construir. Isso não aparece no documento. Como diz o texto, sistema de inovação que decorre de ação compartilhada por diferentes atores públicos, com conhecimentos e habilidades distintos e complementares, interdisciplinaridade e de aprendizagem para a redução de problemas, flexibilidade e prontidão para a mudança. E é isso que está se querendo e que a gente tem que construir. A inovação exige desburocratização, flexibilidade e agilidade, justamente o que falta em muitas das nossas estruturas universitárias. Se a gente não mexer nisso, desburocratizar, se a gente não tiver maior flexibilidade e agilidade, dificilmente a gente consegue. Também, grande ênfase é dada para os sistemas territoriais de inovação. E eu acho que é um grande mérito do documento. Acho que é um ponto alto do documento. Mas pouco se fala que o avanço do conhecimento não tem um caminho apenas, o dos problemas práticos para a sua solução. Basicamente, o documento se baseia como se o avanço do conhecimento passasse dos problemas práticos para a solução. A produção de conhecimento muitas vezes antecede caminhos de desenvolvimento. E numa universidade é fundamental garantir esses espaços. Ou seja, conhecimentos são gerados de uma forma induzida, mas também indutora. Não é só a extensão enorme. Garantir essa lógica é fundamental. Garantir o espaço de livre pensar, de você avançar por áreas que não tem uma ligação direta com a coisa prática, também é fundamental. Isso a gente tem que preservar dentro do processo, e eu chamaria um pouco a atenção no documento em relação a isso.
Vocês me desculpem, eu estou indo no documento, mas é porque eu fui contra cada um. Ainda, se fala muito das mudanças visíveis e previsíveis, mas se esquece que há muito conhecimento muito desconhecido e de impossível predição. Novas áreas surgirão, como foi aqui falado agora há pouco. Novos processos se estruturarão. Planejar é evidentemente parte do conhecimento de hoje, mas não só. É importante preparar a universidade para o novo. E isso exige mudanças estruturais de gestão. A gente precisa mexer no problema de gestão. Exige dar espaço ao novo com maior flexibilidade e agilidade. A gente tem, o Recena falou do problema da burocracia para a questão dos contratos, mas para poder criar o novo também existe uma burocracia muito difícil. Você ousar na universidade é algo muito difícil, é algo complicado e eu acho que é importante também. Na parte 2 e 3, ao tentar discutir o concreto, os campos, muitas das observações feitas poderiam ser retomadas. Não pretendo fazê-lo, dado o tempo que me foi dado. Ressalto apenas que se continua pensando departamentalizadamente a UFPE. No campus tradicional, pouco se fala em novas estruturas, novos espaços, novos perfis de curso. Também os muros continuam e a convergência tecnológica não é procurada e garantida, ou pelo menos não aparece no documento claramente. Uma pergunta básica deve ser respondida: como enfrentar a rigidez estrutural? Como enfrentar essa estrutura que nos asfixia dentro da universidade, de qualquer universidade? Evidentemente, deve ser elogiada a ideia de cidade do conhecimento e o dinamismo que poderá trazer a inovação. Eu achei essa ideia muito interessante, muito apropriada e é algo novo que pode levantar. No entanto, a própria criação do centro de self-resultado estava muito confusa. E eu achei hoje ótimo, achei uma maravilha quando o pessoal da saúde entrou com um ponto a mais. Porque eu imaginava aquele prédio enorme, a gente só com aquele. Estava muito. A proposta dele era muito. Agora, na hora que se fala da integração do Hospital das Clínicas, eu acho que se deu um upgrade que eu acho que foi muito interessante e que não aparecia no texto. Aí eu ia fazer uma crítica, faço a crítica minha. A ligação da saúde, eu achei que uma ideia muito. Eu estou acabando. Se no novo campo de Goiânia se deixa clara a busca do futuro, eu acho que tem um trecho do documento que eu gostaria de ler, porque eu acho que ele é interessante como modelo, não só para Goiânia, mas para geral. Mas o que diz o texto? No cenário atual, o campus Goiânia de Tecnologia Avançada foi pensado para promover a produção de conhecimento, desenvolvimento de talentos, competências e recursos em áreas tecnológicas avançadas privilegiando conceitos e conhecimentos básicos que o aluno poderá mobilizar para enfrentar os problemas que o desafiarão ao longo de sua vida profissional. São, portanto, indispensáveis habilidades, tais como raciocínio e lógica computacional, fundamentos de programação e inteligência artificial, para transitar com desenvoltura na sociedade computadorizada, bem como filosofia, geografia regional, história, ciência e tecnologia, para contextualizar criticamente seu campo de atuação profissional. Tais habilidades são insumos transversais às bases curriculares de todas as carreiras ali oferecidas, devendo-se utilizar métodos de investigação inter e transdisciplinares que favorecem ao aluno a construção de novas possibilidades de conhecimento, assim como a valorização do trabalho coletivo, da pluralidade e da autodeterminação. Por que a gente não aproveita isso para todos? Por que a gente não pensa a ideia dessa ideia, essa ideia que rompe as barreiras? É exatamente essa ideia que rompe as barreiras. Então eu acho que ela deveria ser generalizada. Depois, pensar um centro de saúde e tecnologia de alimentos em Vitória, sabendo que a base de conhecimento de produção está muito próxima do Recife, passa uma discussão muito mais aprofundada. Eu acho que ainda a gente não chegou, como a gente chegou na questão do centro de saúde, ainda não chegou na questão de Vitória. Ainda a gente está tateando para ver o que a gente vai achar para lá. Então vamos procurar melhor, porque isso foi chutado para mim, como
uma coisa que aparece, mas que ainda não tem uma base mais forte. No campo centro, que é aquele campo dos 8, senti falta do que parece ser uma tendência. A criação de um escritório de políticas públicas pode ser uma necessidade. Evidentemente, é ali que estão as administrações, federal, estadual, municipal, é ali que está o setor público, tem que ter um escritório de interação com esses agentes, que é um agente muito importante no curso. Mas também é fundamental projetos que tenham visto nas principais universidades. Eu tenho andado em algumas universidades, de discussão de cidades inteligentes, de mobilidade urbana, entre outros. Não aproveitar esses 8 espaços para uma contribuição efetiva na discussão da cidade pode ser a repetição do que existe sem muitos avanços. A gente acaba repetindo as coisas. A Solange coloca lá o design lá, então é mais ou menos uma repetição. E quando a gente tem no campo centro a possibilidade de ter uma interação muito grande com um problema que é extremamente atual e que está sendo o problema das grandes universidades do mundo, que estão criando estruturas para Smart Cities, para discutir as cidades inteligentes, as cidades mais apalaçadas. Aproveitar a base de TIC, sim, atrelada a uma busca de uma sociedade menos sufocante. Em síntese, eu tenho algumas observaçõezinhas, mas essas observações depois eu posso fazer aqui para melhorando. Parabenizo o esforço e documentos, deixando algumas provocações para o debate. Discutamos também como enfrentar o passado e seus limitantes, que eu acho que é algo também que tem que ser discutido. Muito obrigado. Muito obrigada, Abraão. Eu só queria, antes de passar a palavra então para o nosso reitor, eu queria combinar com vocês. A gente já bateu no teto, né? E todos temos um limite de horário. Só remarcar que esse é um documento para discussão. Ele está disponível no site da universidade para dar início, portanto, a um debate sobre a universidade que nós queremos e podemos ter. Então, eu vou passar então para o nosso reitor. Eu sei que vocês pode abrir. Alguma questão que pode ser trazida junto com os comentários dos nossos comentadores? Acho que o adiantado da hora está sufocando um pouco. Eu passo para... Bom, então, posso cumprimentar a todos, agradecer e agradecer muito ao professor Prata, né, pela sua instigante e original abordagem. Né? Ele foi capaz de trazer a sua experiência como gestor no Ministério de Ciência e Tecnologia, colocando os marcos, os instrumentos, né, legais da ciência e tecnologia. Eu quero dizer, fazer um elogio público à FAD, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento, e a professora Suzana Montenegro, que é professora aqui da Escola de Engenharia, que foi, durante todo esse período, ela foi presidente das fundações a nível nacional e contribuiu muito para que nós tivéssemos esse marco, além de outras instituições, como o Prata bem se frisou, na época que o Mário estava na CESU, né? A CESU se envolveu muito, depois com que o reitor que sucedeu, o professor Gesualdo. Então, esse aspecto é importante, e essa parte final que Prata colocou, como você aproveitar e captar e perceber os jovens empreendedores, né? Isso é muito importante. Então, a nossa diretoria positiva tem uma dimensão voltada para as empresas júnior e que trabalha na interface tanto com a Proreitoria Acadêmica quanto com a Proreitoria de Extensão. Então, acho que foi uma palestra muito instigante e nós agradecemos. As duas intervenções, né, de Recém e de Centro-Sul, elas são muito ricas. Né? Eu anotei, não é o caso, não tenho condições agora de responder especificamente a cada uma, mas o Recém coloca a questão do emprego. Isso é um problema central. Nós existimos em função
responder às demandas da sociedade e de contribuir para que nossos estudantes possam ter a capacidade de estar presente no mundo do trabalho em qualquer que seja a situação. Se isso não acontece, isso é um problema. Isso é um problema para a universidade pública, porque um dos elementos cruciais da sua defesa é justamente ela ser capaz de preparar profissionais com boa formação profissional e com uma visão ética. Então, eu acho, Terceira, que esse é o ponto principal do documento UFPE Futuro. Acho que o documento UFPE Futuro, a expressão futuro, aparentemente, ela trata do futuro, mas na verdade ela nos permite uma agenda sobre o presente. Não há uma desconexão, uma clivagem entre atuar sobre o presente e pensar o futuro, nessa questão do emprego. E aí eu dou, para mim, o primeiro grande ponto de uma agenda, né, que saia desse debate, que vai para a página, vai ter toda uma discussão, os centros vão discutir, a comunidade vai debater, mas sai para mim uma agenda. E o primeiro ponto da agenda é repensar as metodologias de ensino e aprendizagem. Então, o pró-reitor acadêmico está aqui, o pró-reitor de pesquisa está aqui, o que dizer? Né? A gente tem alguns exemplos, eu dou o exemplo da metodologia que é ensinada hoje em arquitetura ou em design, que são metodologias que apontam exatamente para a integração, para a interdisciplinaridade, para reduzir o número de horas dos estudantes na sala. Então esse é um primeiro ponto, repensar as metodologias. O segundo ponto dessa agenda diz respeito à questão da interação com a sociedade. E aí tanto tem a dimensão da comunicação, nós fazemos muito a universidade pública, mas nós temos uma dificuldade de divulgar e de informar aquilo que é feito à sociedade. Então tem aí o desafio da ProCit, né, Décio? Que ela foi criada exatamente no esforço de nós nos aproximarmos e trabalharmos melhor com a comunidade. E a outra dimensão, a terceira dimensão, para concluir, é a questão da pesquisa. Aí foi o ponto que Sixto tocou. Abraham, agradecemos, né, a sua leitura atentiva, importante do documento, mas você colocou, nós somos uma universidade tradicional, nós somos uma universidade fundada na estrutura departamental. Eu não arriscaria, houve todo um debate em torno do estatuto, e a nossa opção foi de ter muito cuidado para não... É uma universidade muito complexa, ela tem um largo de tradição muito longo, muito grande. Então nós fizemos a opção por um sistema misto. É possível manter as estruturas departamentais, inclusive a gente discutiu isso no CTG, eu incentivava muito o debate, vamos repensar as estruturas departamentais. O CTG mantém-se com a estrutura departamental, mas o campus nosso em Caruaru não tem, o campus em Vitória não tem, e o nosso centro de informática também não tem. E a ideia é que criemos o Centro de Ciências Médicas, isso vai estar em debate no Conselho Universitário em agosto, sem estruturas departamentais. Mas aí, isso é um debate e que tem que ser feito no Conselho Universitário entre uma estrutura tradicional e antiga e que se move, né, e algo que precisa vir dentro de um novo desenho organizacional baseado na ideia da interdisciplinaridade. A questão dos espaços físicos, né, que você tocou, é um problema. Eu concordo plenamente que a gente tem que buscar romper com essa ideia de que a sala é minha, a chave eu ponho no bolso e levo para casa e só abre a sala na segunda-feira, ou seja, essa lógica não pode. Ela precisa ser mudada, porque os espaços públicos, eles não são do docente, não são individualizados, eles são da instituição. Como é que nós fazemos isso? É uma atenção, por exemplo, agora com relação à edificação Sudene, para que nós não transformarmos aquela estrutura que é um patrimônio público do Brasil, a arquitetura dele, o seu significado, em um conjunto de espaços onde eles são ocupados sem uma lógica. Então, o que foi colocado aqui? Temos uma parte deles, a legislação permite, não é? Temos uma parte deles que sejam projetos ligados, articulados com a sociedade, na área da inovação, na área da interação com as empresas, é algo também extremamente importante. Então, são elementos vários que são trazidos aqui, Ana, e
que eu mesmo acho que vão enriquecer muito, orientar a universidade, a gestão, né, nesse tempo que nós temos até outubro do ano que vem. Então o documento ele aponta para essa atuação sobre o presente, mas ele ultrapassa tempos, porque ele se projeta na dimensão do futuro, que é hoje. Então são as minhas considerações e agradeço muito em nome de todos esse grande esforço, Ana, particularmente a tua dedicação durante um ano, intensivamente, aqui, você generosamente trouxesse com vários outros o tema ao debate na universidade. Agradeço a presença do nosso reitor. Eu gostaria de passar para o professor Álvaro Prata. Gostaria de fazer algum comentário? Obrigado, professora. Gostaria sim de agradecer a oportunidade de estar aqui, pedir desculpas por não ter sido mais breve na minha fala, o que, além de ser sempre um pouquinho de falta de educação, né, usar o tempo que nos é dado, me impediu de ouvir com mais profundidade e com mais conteúdo o professor João Recena, que trouxe coisas muito interessantes, e também o professor Abraham, que mencionou aspectos muito precisos. Né? Quem não me conhece, eu não sou uma pessoa que fala muito, não, eu falo pouco, porque eu gosto muito de ouvir, ouvindo a gente aprende. Mas tem acontecido isso. Quando eu tenho sido convidado a falar, eu tenho falado mais do que devia. E eu acho que são dois aspectos, e talvez o mais sintomático, eu acho que é a abstinência de aula, porque eu adoro dar aula, então eu não estou conseguindo dar aula, então eu peço desculpas, vocês me trataram muito bem, porque quando eu começo a ver que o pessoal está olhando com a cara um pouquinho ruim, eu me apresso a acabar, mas não foi o caso. Então, mais uma vez, eu fui constrangido de ter usado mais do tempo. Parabéns, professora Ana Fernandes, e, sobretudo, parabéns ao reitor por essa iniciativa ousada. Gostei muito do que foi dito aqui por ambos os comentaristas, no aspecto mais geral e no aspecto mais específico. Eu vou passar ao professor Anísio, entendo que não é adequado fazer isso nesse momento, alguns poucos comentários que eu fiz e percebi do documento. Mas desejo muito sucesso à Universidade Federal de Pernambuco na implementação desse projeto. Muito obrigado mais uma vez, magnífico reitor, um prazer estar aqui na sua instituição. Então, encerrando a atividade, gostaria só de lembrar que esse trabalho é um trabalho coletivo e que tem como propósito, nesse formato que hoje se encontra disponível já no site, o objetivo de levantar a discussão na universidade como um todo e junto também a nossos parceiros, de modo que críticas e sugestões sejam dirigidas e que essa seja uma construção, ao final, de fato, coletiva. Eu gostaria de lembrar que muitas dessas ideias que são pensadas de uma forma como se fossem muito ousadas ou utópicas, são várias as experiências que a gente já conhece que existem dentro da universidade. Vários são os colegas que têm já experiências de aprendizagem interdisciplinar, bem interessantes e inspiradoras, e eu digo que em todos os centros. Então, o que essa iniciativa, então, propõe é que essas pessoas se sintam estimuladas a ampliar as suas determinações no sentido de colaborar para que a instituição como um todo se renove de uma forma mais ampla. Não é possível, evidentemente, realizar tudo. Então, tudo que vier a ser feito será em função do nível de envolvimento, de interesse dessas pessoas que já estão, de alguma forma, com metas e objetivos em andamento.
Com isso, eu gostaria só de lembrar que seria muito interessante, né, vocês visitarem o site, conhecerem o documento mais de perto e fazerem reuniões nos seus próprios centros, nas suas próprias unidades, convocarem eventualmente colegas para acompanhar essas discussões como vocês acharem melhor, e independentemente da disponibilidade de recursos financeiros para se realizar as transformações necessárias, ainda assim nós acreditamos que há muito que pode ser feito e muito que pode ser levado a ser desenvolvido, inclusive com a participação não só de professores, pesquisadores, docentes, mas também dos nossos alunos e dos nossos técnicos administrativos. Uma passagem que eu acredito que seja bem interessante ser destacada, então, nessas ideias centrais, é que o objetivo, de fato, não é esquecer que existe toda uma grande função na universidade, especialmente na universidade pública, de pensar, né, de produzir conhecimento novo. No entanto, é muito importante que a gente se sinta responsável pelo contexto em que a gente se situa. Essa universidade, que hoje atravessa um momento de grandes questionamentos, especialmente com esse documento do Banco Mundial que Abraão mencionou, deverá se tornar tanto mais relevante, quanto mais ela trouxer para a sociedade respostas para os problemas que essa sociedade enfrenta. Então, se abrir a esses problemas, talvez seja o outro lado também necessário da produção de conhecimento. Um conhecimento, portanto, relevante por ser socialmente o objeto final dos benefícios que vieram a gerar. Enfim, são ideias, né, para a gente pensar e implementar, se for o caso, à medida que essas ideias sejam assimiladas ou incorporadas de forma crítica no ambiente. A grande questão é essa, refletir, né, que a gente está iniciando estamos atravessando um momento na sociedade de transformações extremamente significativas. As tecnologias de informação são tecnologias de mudanças disruptivas de fato. Não é à toa que naquele quadro que o professor Prada nos mostrou, nos primeiros anos as empresas eram basicamente menos uma de outros setores. No último ano, são todas do setor que eles chamam de tecnológico, né? Se você vir direitinho, são tecnologias de informação, são tecnologias que se tornaram autônomas da indústria, né? Hoje são atividades e não vêm mais do impulso da indústria. Elas têm uma autonomia, e essa autonomia tem levado a uma grande criatividade para a geração de novas atividades, novos negócios que estão modificando significativamente. Não está ali na transparência do professor Prata, uma outra empresa que ainda ontem eu estava lendo, nessa semana, na edição dessa semana da Economist, a capa é sobre um termo que eles cunharam chamado Netflixonomics. Segundo a Economist, o valor de mercado da Netflix já supera Facebook e coisas do tipo. Então, vocês imaginem daqui para frente o que essas ferramentas de conhecimentos de informática, de inteligência artificial e tudo mais vão causar na nossa sociedade. Não é por outro motivo que essas são ferramentas que a gente precisa conhecer, levar os nossos alunos a conhecer e se familiarizarem muito maior. E também porque elas abrem oportunidades de atividade. Nós não estamos buscando apenas emprego, nós estamos buscando formar pessoas com capacidade de iniciativa, de autodeterminação, com criatividade, com competência em termos dos conhecimentos
fundamentais para eles gerarem suas próprias atividades, seus próprios rumos na vida. Enfim, são provocações de uma época que a gente está vivendo, que a gente precisaria enfrentar. Muito obrigada, boa tarde. Então, só brevemente, agradecer as representações das universidades Federal Rural de Pernambuco. A reitora vai estar conosco daqui a pouco, às 15 horas, ela faz questão de vir no Departamento de Produção, a Universidade Católica, a Univasf e a Universidade de Pernambuco, que enviaram seus representantes dentro do projeto do Pernambuco Diversitas. E também a gente vai entregar ao professor Prata algum brinde da universidade, particularmente, eu sempre tenho que dizer, né, Cristina? É uma produção da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Prata, são 80 pinturas, 80 peças artísticas que foram produzidas por artistas, estão presentes em toda a universidade. É um catálogo composto de 7 séries, essa é a primeira. A segunda vai ser toda a obra artística que está na Faculdade de Direito, e assim chegaremos ao CTG, Afonso, chegaremos em todos os centros, mas fica como um registro da Universidade Pública de Córdoba, Argentina, na Rua da Imperatriz, da de Córdoba, ou na Rua Nova. Você encontra a Faculdade de Direito e a Faculdade de Ciências Sociais, você encontra a reitoria do outro lado, e você tem um belíssimo museu que pertence à universidade, onde todas as pessoas têm acesso. Então essa é a ideia, né, de nós, com a cultura estar presente na vida da sociedade através da nossa universidade. Obrigado, então, Prata.